Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, um podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta quarta-feira à noitinha, prontos para uma grande noite recheada de basquetebol e conversas idiotas. Ricardo Terres, como é que estás? Estou bem, João. E tu, como é que estás? As ruas já estavam na dúvida se tinha acontecido alguma coisa, porque com tanta coisa a acontecer na NBA e ainda por cima troca de Giannis finalmente e tu nunca mais apareceres, Não, mas clamava-se nas ruas, clamava-se. Eu tenho sido abordado nos transportes públicos por pessoas a dizer: e o João? Queremos saber a opinião do João. há uma razão, porque quisemos esperar pelo draft para fazer um episódio especial com o nosso querido amigo António Dias. António Dias, português, e diretor de scouting da WTM Sports. Foi inclusivamente scout ou olheiro, que é o nome que se dá em português, para os Mexico City Capitanes, equipa da G-League da NBA. Portanto, temos aqui um especialista em draft que é, ao mesmo tempo, um fã dos Miami Heat. Portanto, vamos ter mega episódio duplo, em que na primeira parte vamos falar da troca do Giannis e na segunda vamos falar do draft que aconteceu ontem à noite. Hoje vai acontecer a segunda ronda, mas quem é que quer saber da segunda ronda? Também parece que o Jalen Brunson foi draftado na segunda ronda ou uma coisa assim. Bom, António, estás bom? Obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite, estou bem, e vocês? Não sei se já olhaste para as nossas caras. Não... É provavelmente o melhor, não é? É provavelmente o melhor para vocês. É uma pergunta retórica, Olha, tu nos Mexico City Capitanes chegaste a apanhar o Juan Toscano Anderson ou não? Ele jogava assim. Explicaste-lhe porque é que a Euroliga é melhor do que a G-League? Nunca falei com ele, não. Isso é que é pena. Não tive contacto com ele. Infelizmente, diria que era, mas nunca. O que é que faz desculpa, tínhamos certos alvos vindos da G-League que preferiram, em vez de ir para... Aliás, vindos da Euroliga, que preferiram, em vez de ir para a G-League, ir para a universidade. E, portanto, se calhar a diferença não é grande. Só para a malta perceber, tipo, o que é o teu dia-a-dia? Ora, o meu dia-a-dia é ver jogos, ter um monte de relatórios Excel. Excel é a minha vida. Parece um scout, parece uma coisa muito mais interessante do que aquilo que é. Eu passo muito tempo a olhar para folhas de Excel. E depois algum tempo a olhar para jogos e muito pouco tempo a falar com pessoas interessantes e a estar com jogadores e etc. Sim. Mas dia fechado em casa. E como tens pouco tempo para falar com pessoas interessantes, ainda vieste gastar parte do teu tempo livre a falar connosco. Não, é sempre um prazer vir aqui. Okay. E vais voltar à Summer League este ano ou não? Não, isto não dá todos os anos para ir a Las Vegas. Não é vida para ninguém. António, não sei se sabes, mas nós aqui no podcast normalmente começamos o podcast a falar de comida. Não sei se queres partilhar alguma coisa que tenhas comido nos últimos tempos, que seja uma recomendação para os nossos ouvintes, antes de eu desatar aqui a elogiar uma série de sítios que tive a sorte de ir nos últimos dias. Tu serás a melhor pessoa para falar disso, porque eu tenho comido em casa um arrozinho com frango, coisa pouca, nem? Mas no último episódio que estive aqui... Estiveste doente? Não estive doente. Não estive doente, mas é o que eu tenho conseguido comer aqui também. Não convém fazer muita coisa que aqueça a casa. Também é pequenina. No último episódio que fiz com o Ricardo, dei uma recomendação em Passos Ferreira, que até já nem sou residente de Passos Ferreira, já estou mais para Hermesinde, que não tem grandes restaurantes aqui, não vale a pena. Mas é onde há gajas boas. É onde há gajas boas, sim. Tens noção do que é que acabaste de dizer? Tu acabaste de dizer que não havia grandes restaurantes em Hermesinde, o que vai fazer com que qualquer pessoa que seja de Hermesinde, que esteja a ouvir isto, nos vá mandar uma mensagem a dizer: como é que se levam aí esse gajo? Tu não sabes que no restaurante Topica come-se o melhor arroz? Não sei. Pá, vai acontecer. Assim, mas eu sou de Passos Ferreira e sou muito confiante naquilo que é a comida de lá. E aqui ainda não cheguei a esse ponto. Portanto tenho de defender também aquilo que ainda é a minha terra de nascença.
É justo, é justo. Estamos a precisar de pegar no António e fazer um rally tascas em Hermesinde para ir descobrir Pá, o e maravilhoso exemplo. de Hermesinde. E por que não? Epá, Ricardo, como é que eu tenho de dizer? O Denis foi trocado, não é? Finalmente. Fui a dois sítios ok. esta semana que eu gostei muito. Um foi um regresso e outro foi uma estreia. Vamos começar pelo regresso. Fui a um sítio, pá, que tu devias ir, porque não é assim tão longe de onde nós laboramos. Que é um sítio que se chama Copo Largo. Não sei se já ouviste falar. Já ouvi falar. Copo Largo faz parte aí deste movimento de neotascas. E, epá, é mesmo bom. Éramos seis amigos. Antes fui comer umas ostras ao Imprensa, que é também um clássico ali Claro. na rua. Não gostas de ostras? Claro que não. Tu gostas de ostras ou não? Claro que não, né? Não gostas, foi não? Claro que não gostas! Claro que não gostas! Claro que não gostas! Claro que não gostas. Porquê é que eu ainda me preocupo em te fazer esta pergunta? Claro que Nem não me, gostas. nem me deixaste responder. Mas também é não um te sim ou lembraste não? da última vez que nós comemos juntos. Foram ostras para a mesa. Pois foi. E tu comeste? Não sei, pensa nisso agora. Não comeste, foi não. Fui só, tu disseste a mim ao Lucas, mas vocês podem pedir. Tu disseste a mim ao Lucas, vocês podem pedir. Mas pá, fui ao Copo Largo, pá, que nunca desilude. Aconselho vivamente. Experimentei o menu todo, porque éramos 6, então deu para javardar a esse nível. E queria só destacar uma coisa que tu se calhar gostas, Ricardo, que foi um xerém de camarão que comi e um pato confitado que também comi e estava bom, e um arroz de caldeirada. Que é fixe para quem não gosta muito de caldeirada, porque a malta às vezes não gosta de caldeirada por causa da batata, não sei o quê. Um arrozinho de caldeirada. E depois? Deixa-me só interromper-te para te dizer que o teu Instagram é uma tortura, não é? No final de cada mês fazes sempre o top pitéus do mês anterior. Tu és muito rápido a meter aqui imagens de tweets e coisas. Porquê é que não metes aqui as imagens das fotografias que tiras? Não tenho isso preparado, mas vou passar a fazer. Vou passar a fazer. E depois, antes de ir ao Copo Largo, na verdade, no mesmo dia, fui almoçar. Isso é um desperdício. A um boteco chamado Arandu, um boteco brasileiro, ali em Entre Campos, aqui em Lisboa. Epá, e comi uma cena chamada, e peço a vossa atenção para este nome, buraco quente. É o nome do prato que eu comi. E buraco quente não é mais nem menos do que uma sandes com linguiça, assim num pão aberto, como se fosse um pão daquele tipo de pão com chouriço, mas por dentro, como se fosse um cone, estás a ver? De pão, mas por dentro tem a linguiça, que está assim mais esfarelada. A linguiça é tipo salsicha para os brasileiros, não é? Ou seja, a linguiça assim mais esfarelada, com queijo ralado por cima. Ou seja... Que desgraça. Comecei logo com o olho a tremer, estás a ver? Porque entupiu-me logo aqui uma veiazinha, mas vale muito a pena. Só havia isso ao almoço e havia um frango que eu não comi, mas acho que depois tem mais pratos ao jantar. Tem o clássico torresmo brasileiro. Eu não sei se vocês gostam, mas... Sou muito fã. Mas António, eu acho que tu devias, no dia que te fartares dos X6, devias abrir uma relote de buraco quente em Hermesinde. Certo. Acho que davas em grande props, fazia. Grande props para quem trouxe isso para Portugal, porque sinto que é uma ideia vencedora. Em Hermesinde faria sucesso, portanto terias as gajas boas, não é? E os buracos quentes. E os buracos quentes. Com linguiça lá dentro. Certo. É só dar... O gajo não pode dar um dedo. Bom, semana agitada na NBA. Depois de muitos rumores, tivemos finalmente um desfecho na novela Giannis Antetokounmpo. Pensava que estavas a falar do Julius Randle, finalmente. Não. Isso fica para a semana. Naquilo que muitos consideram serem mais alguns steps to success da parte do grego, mas a verdade é que o Giannis acaba por ir parar a Miami e vou aqui recapitular a troca. Portanto, Giannis e Bobby Portis para os Miami Heat,
Bobby Portis, grande reforço dos Heat, segundo Magic Johnson, preferiu essas palavras no Twitter. E em direção contrária foi Tyler Hero, natural de Milwaukee, né? um filho da terra, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Iacucionis, 3 piques de primeira ronda, incluindo a pique 13 deste ano, que entretanto já foi escolhida, uma pique swap, também de primeira ronda, e uma pique de segunda ronda para os Bucks. Primeira pergunta, e se calhar começo pelo Ricardo, depois já vou a ti, António. Isto é uma boa troca para os Heat? É uma boa troca para os Bucks? É uma boa troca para ambos? Ou era uma troca de merda para todos? Na verdade ainda não sei. Eu acho que, pelos relatos que fomos tendo de quem ia reportando sobre a situação, havia 2 finalistas, não é? Miami e Boston, e Milwaukee acabou por escolher a proposta de Miami, que não tinha o melhor jogador dessas 2 propostas. O melhor jogador era o Jaylen Brown, da proposta de Boston, mas tinha a quantidade de jogadores e a quantidade de picks e de swaps que eventualmente podem utilizar futuramente para fazer outras coisas. Portanto, eles apostaram na quantidade e não na qualidade da proposta. Não sabemos se houve mais gente aqui a fazer propostas e o Giannis terá manifestado apenas que estaria disponível para estender o seu contrato por estas 2, mas a verdade é que destas 2 propostas, os Bucks escolheram aquela. Os adeptos dos Milwaukee Bucks estão desgostosos porque consideram que o retorno foi muito pouco. Os adeptos dos Miami Heat, alguns que tenho lido, estão preocupados com a profundidade da equipa e com a coabitação do Giannis com o Bam e da equipa poder ficar sem espaçamento. Afinal de contas, o Giannis Antetokounmpo é o 5º pior jogador entre os cerca de 600 jogadores que têm pelo menos 1000 tentativas de triplos na carreira. Ele marca menos de 29% dos seus triplos e vai juntar-se a outro All-Star que não é propriamente um atirador, apesar de estar cada vez mais capaz de lançar de fora, não é propriamente alguém que consiga, com volume, oferecer esse espaçamento. E perdem o Tyler Hero, perdem o Kasparas, que lançou 42% no seu ano de rookie, perdem o Kel'el Ware. Portanto, muita gente que lançava 13 e que podia ajudar aqui a uma melhor entrada do Giannis. Portanto, isto será um work in progress também para os Miami Heat. Agora, se me disseres quem é que eu acho que ganhou a troca, eu acho que Miami Heat tem que ser considerada a equipa que ganhou a troca. Desde logo, entra um gajo que, independentemente dos problemas de saúde, é um gajo que pode em qualquer ano ser top 5 ou top 3 de MVP. Um jogador que por si só é uma garantia de uma excelente defesa e que se vai juntar a um também top 10 ou top 20 dos melhores defensores da NBA. É um jogador que, depois dos problemas todos, das dificuldades que teve com treinadores no passado recente, vai ser treinado por provavelmente dos 3 melhores ainda treinadores da liga. E portanto, eu acho que Miami acaba por ganhar a troca. Podemos discutir com o António também aqui as questões da profundidade, o que é que fica e o que é que eles terão que endereçar no futuro, até porque parece que o Norman Powell poderá estar na porta de saída, mas eu acho que Miami ganha a troca. Sim, eu vi alguns analistas falarem da quantidade de jogadores que foram para os Bucks. Vi outros falarem do facto de que é um bocado da opinião que eu partilho. Ou seja, isto parecia uma troca ok, se em vez do Giannis tivesse lá, por exemplo, o Jaylen Brown ou o Jason Tatum, porque tu irias para uma equipa que já tem uma estrela e estás a trocar uma estrela por profundidade no plantel e jogadores à volta de outro jogador que lá fica, né? Neste caso não é isso propriamente que está a acontecer, então não deixa de ser estranho que um jogador que já foi 2 vezes MVP, ganhou o título em Milwaukee, é verdade que está numa fase menos fogosa, vamos dizer assim, na carreira, mas valer só isto, e com todo o respeito, que eu digo só com todo o respeito que merecem os jogadores que lá estão. É verdade que o Tyler Hero foi All-Star, mas também é verdade que o Tyler Hero foi All-Star muito por ter a ver se calhar os jogadores aleijados no Oeste. Mas vai para casa que o homem é de Wisconsin. Posto isto, António, o que é que valem os Heat
com o Giannis neste roster? Achas que são uma equipa candidata ao título da NBA? São uma equipa candidata a ficar nos 4 primeiros do Oeste? Pelo menos? A 4 primeiros, talvez. Eu acho que a primeira coisa que garante, espero eu, num ano, diria, normal, é finalmente sair do play-in, que é uma coisa que para Miami já faz parte daqueles 2 joguinhos, pelo menos, que lá estão sempre. O Giannis traz uma coisa, e os adeptos de Miami estavam com um problema que era a equipa deixou de ser interessante de seguir. Chega a um ponto em que tu estás há 4 ou 5 anos à procura de ou juntar um jogador a uma equipa que tem o Jimmy Butler ou depois do Jimmy Butler tentar encontrar um All-Star e nunca conseguiram nem juntar o que é necessário, seja em termos de piques, seja em termos de jogadores, juntar o que é necessário para conseguir chegar a esse nível de troca. Portanto, chegando a este ponto, os adeptos do Heat também estão um pouco contentes porque há a possibilidade do campeonato ser novamente interessante. Haver aqui algo para lutar, não é a equipa ter a possibilidade durante a temporada de ganhar 10 jogos, a seguir perde 15 seguidos, se for preciso. Chega ali a margem, já está a fazer contas para ver se não vai ao play-in ou se vai, acaba por ir, depois fazer o play-in, ir à primeira ronda e perder 4-0 com os Celtics ou contra os Cavs, ou quem seja. E, portanto, há aqui esse ponto de interesse de, pelo menos, há aqui uma estrela. Há uma estrela que não havia um nível de estrela desde o do LeBron. Porque o Jimmy Butler fez muita coisa em nível de playoffs, mas aquilo que é o reconhecimento mundial não é a mesma coisa de um Giannis. Claro. E, portanto, acaba por teve de se dar tudo, até por aquilo que era a proposta dos Celtics, como o Ricardo referiu. O Jaylen Brown era, obviamente, o melhor jogador de ambas as ofertas. Os Miami dão tudo, acabam por, se calhar, conseguir manter o Pelle Larsson, basicamente o único jogador que conseguir manter fora da troca. E é um jogador que eu gosto muito, que encaixa muito bem como um role player numa equipa para lutar por alguma coisa. Não me acredito, a menos que haja aqui alguma coisa muito, muito estranha, que os Heat sejam candidatos ao título inicialmente. Mas o Oeste, como vimos este ano, se os Cavs podem chegar a uma final do Oeste, porque não os Heat também chegarem, e a partir do momento em que lá chegam, o Spoelstra saca de um two-way qualquer, de um jogador undrafted ou 3. Já se fala do Buddy Hield, já se fala do Buddy Hield, sim. Eu devo dizer também para as pessoas começarem a recordar-se do nome Myron Gardner, porque pode chegar ali a abril ou a maio. Foi o que andou à porrada, não me lembro com quem este ano, mas levou uma multa que foi basicamente todo o salário dele de um mês por ter andado à porrada com alguém. Mas depois o Spoelstra consegue encontrar coisas. E o Miami precisava era do jogador número 1. Tem o Bam, que é um jogador que sabe ser o número 2 e que não tem problema, até prefere ser o número 2. E o resto é colocar jogadores à volta deles, é colocar atiradores, é colocar defensivamente. A equipa parece-me interessante, principalmente com o Davion Mitchell, e se o Wiggins se mantiver, Pelle Larsson também é um bom defensor. E a partir daí é juntar o máximo que se puder com o mínimo que se tem, basicamente. Isto imaginar aqui um 5 com estes que disseste, o Davion Mitchell e o Pelle Larsson, o Andrew Wiggins, o Bam e o Giannis, quer dizer, quem marcar 80 pontos a esta equipa vai ser um feito a assinalar. Sim. Agora, ofensivamente, o objetivo será marcar 81, não é? Para conseguir ganhar os jogos. Diz-se que os Heat não queriam meter o Kasparas Jakusionas na proposta, até tentaram meter o Davion Mitchell, mas que tiveram que, no último momento, acrescentar o Kasparas e pronto, perdem o puto que tinha imenso potencial e que tinha capacidade de lançamento, enfim, era uma aposta deles e tiveram que abdicar. Ricardo, deixa-me fazer-te uma pergunta, porque parte da insatisfação do Giannis em Milwaukee, supostamente, era ir para uma situação melhor, para uma situação que o colocasse mais perto de ganhar títulos, ou de voltar a ganhar títulos. Achas que ele está mais perto de voltar a ganhar títulos? Ou não? Está
melhores. Não sei se está mais perto. Em Milwaukee era fruta do chão, não é? Ele era treinado pelo Doc Rivers e quando ele não jogava, a equipa era miserável, era uma merda, não é? Aquilo era um conjunto ali de jogadores do pior que existe na liga. Agora, vai para uma equipa que tem um dos melhores defensores da NBA, que tem um dos melhores treinadores da NBA, tem uma estrutura que é considerada competente e uma cultura que é reconhecidamente uma das melhores da liga, e portanto nisso é tudo melhor do que era em Milwaukee. Agora, a companhia que ele tem à volta é um pouco melhor do que existia em Milwaukee, mas é preciso ainda fazer muita coisa. E esse é o problema, porque os Miami provavelmente não serão campeões já este ano, não é? Sim, acontecem surpresas, nós vimos os Indiana Pacers há 2 anos a chegar às finais da NBA, este ano os Knicks também contra algumas previsões, ou contra a maior contra todas as probabilidades. Agora, os Miami não estarão nesse nível para competir com as melhores da liga, e portanto isto é preciso algum tempo. Não sei até que ponto o Giannis tem muito tempo, não é? Porque os últimos anos da carreira dele já foram cheios de lesões, com muitos problemas físicos, e portanto, se isto não é para ganhar este ano, é pensar já daqui a 2 ou 3 anos, quantos anos mais de prime tem o Giannis? 4, 5, 6, mas o primeiro já não será para título, vai demorar aqui que é 2 anos a montarem com atiradores à volta e com as peças certas para poderem competir. Metade, se calhar, do que resta do prime do Giannis poderá ser, não é desperdiçado, mas usado para melhorar a equipa para estar mais próxima de lutar por títulos, e mesmo assim depois, quando lá chegarem, essa versão perto da melhor versão possível, há outras equipas que também continuam a melhorar, portanto nada nos garante que isto venha a ter sucesso. Agora, os Miami ainda vão receber reforço em breve, porque Thanasis Antetokounmpo e Alex Antetokounmpo devem estar a caminho também, não é? Aquelas toalhas não se abanam sozinhas. Estavas a falar há outras equipas, e este, se calhar, a parte da troca, eu acho que foi o tema mais apaixonante para mim, pelo menos desta semana, porque eu não considero os Boston Celtics uma organização descuidada. Eu acho que são tipos que sabem o que é que estão a fazer, tomam decisões conscientes, e portanto eu acho que a decisão que foi tomada de colocar o Jaylen Brown e trocar o Jaylen Brown pelo Giannis foi uma decisão consciente, ou seja, não sei se foi consciente ou se foi propositado sair cá para fora que isso aconteceu, porque agora os Celtics estão na pior situação possível, porque nem ficaram com o Giannis, nem o seu segundo melhor jogador, ex-MVP, o gajo que carregou a equipa na época passada, pode estar completamente satisfeito com isto que aconteceu, não é? Ou seja, tem aqui um problema, o chamado berbicacho, parece-me, para resolver. Já se diz que o Jaylen Brown não volta a jogar a camisola dos Celtics. Não acho impossível, aliás, não só não acho impossível, como isso já era um rumor até antes desta troca acontecer. Houve as lives, houve essas coisas todas. Por acaso eu não dou assim tanto crédito às lives, acho só que foi um gajo a ter declarações infelizes, e que às vezes, lá está, isto é o problema, quando estás muito tempo a falar, e nós aqui também passamos pelo mesmo, né? Quando estás muito tempo a falar, a probabilidade de dizer não é grande, então se calhar é melhor um gajo não falar muito. Mas tudo isto para dizer o quê? Os Celtics, que há 3 anos, desculpa, que há 3 anos tinham a equipa, não é? Mais forte da NBA, foram campeões da NBA, Dynamic Duo, não é? Tipo, antes de ganhar o título, tipo, sempre se falou de vai-se trocar um e outro. Depois de ganharem, comprovou-se, não, estes gajos são para jogar juntos e agora vão dominar aí a NBA nos próximos anos. Por isso é que, António, se calhar não sabes isto, mas eu, o Ricardo e o Lucas falamos muitas vezes das janelas de oportunidade, estás a ver? Do facto das janelas de oportunidade de um gajo pensar no futuro ser estúpido, estás a ver? Porque muitas vezes, não é? E os Celtics, nesta altura, eu acho que estão numa posição muito pior do que a que estavam até há um ano, mesmo com a lesão do Tatum.
porque agora arriscam-se a ter de reformular tudo aquilo que foi a sua realidade nos últimos 10 anos. Realidade de equipa, vá. Não sei se concordas comigo, António. Sim, a situação, em primeiro lugar, eu não sei se veio cá para fora no sentido de os Bucks porem pressão, lá está. Os Miami não queriam dar todas as peças, vêm cá para fora, Jaylen Brown está na mesa. Agora, ou são outra vez o bobo da corte e não fazem, voltam a ser a equipa que é ultrapassada no fim por uma estrela pela qual eram favoritos, e eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Mas para o Jaylen Brown, principalmente um jogador com o ego que tem o Jaylen Brown, obviamente não vai ficar contente. Eu não sei se vocês viram, publicou para aí há 3 horas um tweet em que dizia apenas I love cats. Vi. E provavelmente estará a falar do Karl Anthony Towns, está a buscar agulha aos Knicks ou não? Aos Knicks, aos Bobcats, e se calhar ainda não percebeu que já não existem. Aos Timberwolves, os Wolves são Cats também, não é? O que seja. Mas o Jaylen Brown agora vai ser muito isto, provavelmente vai viver um pouco disto, ou pede troca, ou vai andar a mandar uma boca aqui, outra ali, e o ambiente não vai ser o mesmo. E é um jogador que vive muito... Não pode ser o mesmo, não pode ser o mesmo. Já não é. Ele vive muito daquele MVP das finais, é um jogador que levou a sua equipa ao segundo lugar. E atenção, ele tem alguma razão. Estamos a assistir à Cristiano Ronaldização de Jaylen Brown, não é? Ele é uma vítima, ninguém pode criticar, só tem que se elogiar sempre. A mídia está contra ele. Só falta o Cristiano Ronaldo começar a fazer lives para ser um paralelo ao Jaylen Brown. O Jaylen Brown fez uma live há 2 ou 3 dias com o Noah Lyles, não é? World Champions of What? Em que dizia lá pelo meio que se o trocarem estariam a acordar um monstro. E, portanto, é alguém que precisa da validação, que precisa de ser apaparicado. Hoje ou ontem o Brad Stevens, depois do draft, deu uma conferência de imprensa com jornalistas de Boston e muitas das perguntas foram sobre o Jaylen Brown, comunicação com o Jaylen Brown, e o Brad Stevens diz que tem estado em comunicação com o Jaylen Brown, mas sobretudo com o agente do Jaylen Brown. Fez-lhe imensos elogios, falando no pretérito passado, no pretérito perfeito. Está com o chamado cu tremido? Não está. Eu acho que o Brad Stevens já está a seguir em frente. Parece-me que já está mais do que convencido que o Jaylen Brown é para sair, porque se há coisa que se valoriza muito ali é o balneário e é a cultura. E neste momento o Jaylen Brown pode tornar-se rapidamente uma maçã podre, para fazer aqui uma chamada ao futebol, já que estamos em tempo mundial de futebol. Pode tornar-se uma maçã podre naquele balneário. E já estava a dar muitos sinais disso, não é? Com as bocas todas, que podiam afetar alguns jogadores, a forma como ele nas lives disse que tinha sido a sua época preferida, a época em que o Tatum está lesionado, com gravidade, etc. Ele bem depois tentou justificar, enfim, mas há coisas que não se dizem. Lá está, falámos da necessidade de um consultor de comunicação, mas ele agora está cada vez a fazer mais lives e a mandar bocas. E, portanto, isto vai criar um péssimo ambiente ali. Eu não tenho dúvidas que o Jaylen Brown gosta do Tatum, adora o Nemias e os outros jogadores, ficou orgulhoso pelo crescimento desta equipa toda, ficou satisfeito este ano por ser uma equipa que supostamente era apontada a um gap year e superaram as expectativas, e tenha sido esse até o objetivo daquela declaração. Não tenho dúvidas nenhumas que ele gosta de ser treinado pelo Joe Mazzulla. Acho que ele valoriza a frontalidade e a organização que tem, a frontalidade do Brad Stevens e a organização para onde ele trabalha. Agora, ele precisa de ser apaparicado todos os dias. E eu acho que isto não encaixa bem no perfil do Brad Stevens. E por isso, a partir do momento em que começaram a sair informações que o Jaylen Brown estava em cima da mesa, tu podes questionar se foram os Celtics que puseram ou se foi a exigência dos Milwaukee Bucks. E tu podes não saber isso. Agora, saíram reportes vários, incluindo o Shams, que os Celtics tiveram a iniciativa também de andar a shopar o Jaylen Brown. E, portanto, a partir desse momento em que parte a iniciativa dos Celtics, eu acho que a relação está
quebrada em Está definitivo, e condenado. portanto eu acho que o Jaylen Brown está a prazo. Como é que vocês acham? Por acaso andei a pensar, eu sei que isto provavelmente estragaria toda a química dessa equipa, mas um sítio onde eu acho que, mas eu acho difícil porque não sei se têm os assets necessários e se não teriam de envolver uma terceira equipa. Um sítio onde eu acho que ele poderia encaixar era, Ricardo, vocês vão me odiar, mas era nos Indiana Pacers. Epá, não sei, é uma equipa que gosta de um estilo de jogo coletivo, verdade. toda a gente a partilhar a bola, verdade, e de é repente verdade. o ataque ia estagnar e ia tirar a bola da mão do Tyrese É verdade. Haliburton. Mas também é uma equipa em que o melhor jogador não se importa de partilhar a bola. Também é uma equipa que não teve a escolha do draft que queria este ano, e é uma equipa que, por não ter tido essa escolha e por ter visto o que aconteceu ao crescimento dos Knicks este ano e o que se calhar vai acontecer a outras equipas, sei lá, os Magic, etc., pode olhar para isto como, epá, lá está a janela, estás a ver? Pá, se calhar temos aqui uma oportunidade de, pelo Andrew Numbart e um gajo qualquer, ainda vamos buscar o Jaylen Brown. E para os Celtics também é benéfico se, por troca com o Brown, tiverem 2 ou 3 role players porreiros. Estás a ver? Porreiros. Porque eu também não acho que o Jaylen Brown quer dizer, eu até acredito que ele pode querer ir para um sítio que esteja ali próximo de ser campeão, mas esse sítio não são os Pelicans, estás a ver? Há uma equipa que possa lutar por espaço Os primário. Pelicans acreditam que sim, atenção. Epá, Sim, pois, mas acredito que sim. Mas a questão é que tu estás a colocar isto nos termos de que o Jaylen Brown é que decide. O Jaylen Brown não decide nada. Não, eu sei que não. O Jaylen Brown não decide nada. Aliás, o Chris Mannix, da Sports Illustrated, hoje deu conta que tem havido muita atividade dos Celtics a contactar os Cleveland Cavaliers. Aliás, estão a tentar contratar um poste, estão a tentar trocar por um poste, por um jogador grande. Aparentemente, em janeiro, antes do trade deadline, sondaram os Minnesota Timberwolves para ver se o Rudy Gobert poderia estar disponível. E atenção que isto depois tem impacto no Nemias também, não é? Entretanto, nos últimos dias, soube-se que os Detroit Pistons estavam disponíveis para abrir mão do Isaiah Stewart, e o Isaiah Stewart foi de imediato ligado aos Boston Celtics, mas o Chris Mannix reportou, com conhecimento de causa, que tem havido negociações entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers com estes nomes em cima da mesa, Jaylen Brown e Evan Mobley. Os Celtics querem claramente reforçar as posições interiores, e neste caso reforçar a posição de poste. Os Cavs têm sistematicamente sido falados como têm que resolver a questão dos postes, não é? Obviamente eles preferem ter o Evan Mobley. Agora, também é verdade que, e esta era aqui a nuance que o Chris Mannix sublinhou, é que o Jaylen Brown e o Donovan Mitchell são muito amigos, e poder usar o Jaylen Brown para convencer o Donovan Mitchell a assinar uma extensão de contrato pode ser um motivo para avançar para uma coisa deste género. Por um lado, abdicariam do Evan Mobley, que é a grande aposta daquela organização, mas abririam um espaço e o Jarrett Allen ficaria como o poste titular e seguiriam com o Jarrett Allen. E adicionavam um jogador que ficou em 6º lugar para prémio de MVP, não é? E que ficou na All-NBA Second Team. Mas os Cavs devem querer mandar o James Harden, não o Evan Mobley. Os Boston Celtics agradecem. Portanto, vamos ver, os próximos dias vão trazer novidades. Fala-se também António, qual é dos Celtics e de 1000 equipas no Trey Murphy, não é? Yeah. Qual é o teu feeling, António, sobre o que vai acontecer nesta novela? Eu acho que os Celtics vão acabar por trocá-lo. Não sei quanto é que deixou o valor dele com esta notícia de eles estarem dispostos a perder o Jaylen Brown, porque uma coisa é sair a notícia cá para fora de que estás disposto a perder o Jaylen Brown, perde um bocado de valor. Outra coisa é o Jaylen Brown é indispensável, vocês não vêm buscá-lo. Mas acredito que, como vocês falaram, a partir do momento em que o Jaylen Brown tem o ego que tem, o balneário não consegue sobreviver a um Jaylen Brown que foi possivelmente quase trocado para Milwaukee, portanto vai ter de acabar por sair para algum lado. Para onde? Não faço ideia. O Brad Stevens tem mostrado que é muito bom a colecionar assets a partir de trocas quando não se está à espera, e portanto aí pode conseguir algo muito interessante. Não sei até que ponto mantém uma equipa dos Celtics num nível bem lá em cima. Vamos ver.
Vamos ver. Muito bem. Olha, vamos avançar. Tenho-vos de trazer as odds que não mentem dos nossos amigos da Betano.pt. Como sabe, este podcast tem o apoio deles. Betano.pt, que é a escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Viver as odds para o Mundial 2026, vencedor do Mundial. França, favorita, 4,70. Espanha, 7. Argentina, 7,60. Inglaterra, 8,75. Portugal, cá estamos nós, 9,25. Brasil, 12. Alemanha 14,5, Países Baixos 15,5, Noruega 24, Colômbia 26, Estados Unidos 30, Japão e Marrocos 40. Então o resto acho que não vale a pena dizer aqui. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. No Patreon tivemos uma série de perguntas da bancada, algumas delas feitas antes da troca, como por exemplo a pergunta do João Rodrigues: acham que a troca do Giannis vai ser só entre Bucks e a equipa que o recebe, ou vai ter mais equipas envolvidas? Já para despachar o Turner, por exemplo, não teve mais equipas envolvidas. Lamento, João, se és adepto dos Milwaukee Bucks, vais ter de ficar com o Miles Turner mais um bocadinho. Diz assim o Gonçalo Cunha: boas malta, deve estar por horas a repetição de mais um falhanço. O Gonçalo Cunha é ótimo a fazer estas previsões que depois não se concretizam. Já no outro dia ele era adepto dos Knicks e naquele jogo que os Knicks fizeram uma grande recuperação, ele fez uma série de comentários que depois não se concretizaram. Disse o Gonçalo Cunha: boas malta, deve estar por horas a repetição de mais um falhanço do Zito na off-season, franchise que anda à deriva nos últimos anos. Se confirmar nos Celtics, acho que é o Brad Stevens a forçar o Mazzulla a jogar de forma diferente. Já tinha deixado umas indiretas na conferência de imprensa. Quanto ao draft, espera-se alguma surpresa? Quem é que poderá entrar no top 10 que não se está à espera? Já vamos ver isso na segunda parte deste episódio. Entretanto, temos treinador do college na NBA. Dallas ganha novo interesse para além do flag. Abraço aos três. No intervalo do Jordânia e Argela, faz-se luz em Miami ao fim de alguns anos. Finalmente, isto foi um PS, né? Pat Riley ainda está vivo. Seria a melhor escolha para tornar a conferência este ainda mais imprevisível do que foi este ano. Obrigado pelo comentário, Gonçalo. Não sei se acho que não vale a pena comentar nada. O Gonçalo disse tudo. Diz assim o Francisco Ferreira: olá aos três, certamente que já escalpelizaram a troca do Giannis para o Zit, por isso venho perguntar-vos sobre os efeitos colaterais desta troca, os indiretos, chamemos assim. Se a mentalidade e a liderança do Jaylen Brown em Boston já era questionável, qual é o discurso que os Celtics vão ter com ele para preparar a próxima época, sabendo que esteve quase a ser trocado no verão? Será que vão se ver forçados a ter que trocar para outro sítio? Forte abraço aos três. Vão, meu. Provavelmente vão. Provavelmente vai acontecer. Tu não tens nenhum feeling? Não querias o Jaylen Brown nem nos Miami Heat? Se cá tinham de dar o roupeiro, o Eric Spoelstra, metade da fortuna do Pat Riley. Os Miami Heat não têm assets para subir hoje no draft na segunda ronda. É por isso que eu tenho a dizer. Mas você acha que ele vai parar tipo a Portland ou aos Pelicans ou uma coisa assim? Era giro. Acho que para o Jaylen Brown tinha a equipa dele finalmente, para lutar pelo play-in, provavelmente, mas teria a equipa dele. E se calhar é o melhor cenário para o Jaylen Brown atualmente. Não sei se ele... Eu não consigo encaixar, fazendo um exercício, não consigo encaixar em nenhuma equipa que tenha uma grande estrela da NBA. Não é propriamente um plug and play, não é um jogador que precisa de bola, que está no ataque, a equipa tem que jogar especificamente para ele. Não é propriamente um gajo muito fácil tu encaixar num sistema qualquer. Quer dizer, não podes meter nos Lakers e tirar a bola ao Luka, não podes meter nos Clippers e dizeres ao Kawhi para abdicar da bola. Por isso é que eu pensei nos Pacers, por ser uma equipa cuja estrela não precisa tanto de bola, né? Mas depois tem aquele estilo, não é, de qual eu percebo que não se quer abdicar. Eu percebo que não se quer abdicar de jogar daquela maneira. Se bem que hoje há mais equipas a jogar daquela maneira. Portanto, pode ser menos surpreendente. Até estou bastante curioso. Olha, uma equipa como os Atlanta Hawks, ele é da Geórgia, uma equipa dos Atlanta Hawks que perdeu aqui uma grande referência no Trae Young, se calhar podia ser uma equipa onde eu via o Jaylen Brown a poder encaixar e a equipa a jogar para ele, não é? Com todo o talento que agora tem ali. Eu acho que eles agora estão aí numa outra direção. Mas é uma equipa que não é assim dessas de fruta do chão, mas que se calhar podia encaixar mais facilmente. Tinha de ir o CJ para Boston. Tinha de ir CJ McCollum para Boston. Assim. Diz assim o Pedro Leiria: boas malta, esta semana tinha duas perguntas. A primeira,
se acham que o Nemias pode ir na troca do Giannis e ou se podem ir jogadores além do Jaylen Brown nessa troca. Porque o justo para mim seria jogador por jogador, porque acho que o Giannis é um risco devido ao risco da evolução, ao registro da evolução da jogabilidade dos bigs na liga, e o nível de talento do Jaylen Brown parece-me um valor justo pelo Giannis e nada mais. No máximo umas piques de segunda ronda. Bom, o Nemias não foi, portanto pode estar descansado. A segunda pergunta sobre o draft, se podiam fazer um mock draft vosso e quem acham que as equipas vão picar. Pá, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso porque já foi o draft, é só por isso. Mas podem consultar o guia de draft do António. O guia de draft do António. Nós vamos deixar partilhar nas descrições, não é? O link na descrição. Obrigado. Sim. Diz assim o Pedro ainda, boas malta, Giannis trocado para Miami, este foi mais um que depois apanhou a troca. Mas olha para a troca e se fosse para Boston não acho que seria automaticamente apontado aos favoritos do Oeste, mas para esta equipa de Miami, questiono-vos sequer se foi para uma equipa melhor. Está-me a cheirar que o grego não toca mais nem numas finais de conferência quanto mais da NBA. Beijos a todos. António, não sei se queres insultar o Pedro Leiria, se queres mandá-lo para algum lado. Estás ok? Não queria insultar até porque é o vosso patrono, mas é a mesma conversa de quando o Jimmy Butler entrou em Miami. Ia para a praia. E a questão foi, Spoelstra é diferente. E também vamos... eu sei que o João gosta de rankings, porque não, dos colegas de Giannis Antetokounmpo, em que posição está Bam Adebayo? Olha. Não, estará se calhar na primeira posição. Talvez ao resto do Damian Lillard. O Lillard dos Bucks não sei se será melhor do que o Bam que ele vai encontrar em Miami, portanto não sei. E não conta com 83 pontos, atenção. Sim. O comentário que eu tenho a fazer é deixem-nos ir para a praia. Deixem-nos ir para a praia. Eles, os jogadores da seleção nacional, deixem-nos ir para a praia. Quer dizer, há não sei quantos mundiais eles iam às prostitutas e agora o problema é irem para a praia. Deixa o Giannis ir para a praia, pá. Diz assim o Manuel, só para acabar esta primeira parte e depois na segunda vamos falar do draft. O Manuel, sem grandes perguntas, só aproveitar a Silly Season para vos agradecer pelo podcast e os parabéns pela transição para o novo formato, mantendo as boas vibes. Acho que o derrotado do vosso jogo de vitórias e derrotas da época devia ser obrigado a tatuar um diabinho 90 style no ombro ou um golfinho, vá. Peço desculpa caso o Ricardo já tenha um deles. Abraço. Eu adoro este comentário. É aquele comentário, it's funny because it's true. Estás a ver? É aquele comentário que é tipo, as pessoas acharem que tu poderias ter isto, não é... Porque eu sou o único dos três que tem eu sou o único dos três que tem tatuagens, portanto, não normal. Sabes, nunca inspecionaste o meu corpo na totalidade. Nunca te vi todo nu, é verdade. Todo nu nunca te vi. Nem o de Lucas. Ainda é o que eu tenho a dizer. A noite ainda está no seu início. Muito bem, estamos despachados desta primeira parte. Na segunda vamos falar de draft NBA, que foi ontem à noite, portanto fiquem para ver. No entretanto, já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/abolanãomente, sem til, porque não há til nos URLs. Subscreverem também aqui o canal de YouTube, lá com o sininho, o que é, e fiquem bem, não é? E até já, está bem? Ricardo e António, a gente se calhar já se vê, senão não se importarem muito. Até já,